Abre a sua Bíblia no livro de Josué. Pedir para Deus me dar graça para eu poder compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo me ensinou, tem me ensinado nesses dias. Eu quero conversar com vocês sobre aliança. Nós fazemos vários tipos de aliança, né? A principal é a nossa aliança com Deus. Quando nós estudamos na palavra do Senhor sobre alianças, a primeira vez que aparece essa palavra é no episódio em Gênesis, onde retrata a história de Noé, onde Deus fala que ele estava fazendo uma aliança com Noé, que ele não mais iria destruir todo mundo com águas, né? Com dilúvio, como foi naquele momento. E Deus estabeleceu uma aliança com Noé e sua família e os seus descendentes. Nós vemos, é muito forte a aliança de Deus com o seu povo, com Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó. E nós precisamos entender o poder que há nas alianças. Em Êxodo, nós lemos que Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E aí então ele envia Moisés para libertar o seu povo através da vida dele. Passou várias gerações e Deus se lembrou da aliança. O povo de Israel transgrediu essa aliança, quebrou essa aliança, se afastou de Deus, virou as costas para Deus. Mas lá em Jeremias, no capítulo 31, nós vemos ali a promessa de uma nova aliança, que se concretiza com a vinda de Jesus em Mateus, no capítulo 26, a última ceia, o último momento de Jesus com todos os seus discípulos, a última comunhão que Jesus teve com todos os seus discípulos. Jesus pega o cálice de vinho e ele fala: esse é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, que vai ser derramado por muitos para perdão de todos os pecados. Essa é a nova aliança que eu e você temos parte nela. É a aliança através do sangue de Jesus, nos comprando, nos livrando da morte eterna. Nós precisamos sempre trazer à memória o significado do poder dessa nova aliança. Deus não se esquece da aliança que Ele faz conosco. Precisou de uma nova aliança porque o povo se esqueceu da aliança com Deus, porque o povo quebrou a aliança com Deus. Mas Deus não se esquece, e há poder na aliança. Amém? Há poder na aliança. E é o que eu desejo para mim, eu acredito que você também, é que essa aliança nossa com o Senhor Jesus em 2021, como dizem a moçada, bombe pra caramba, né? Que a gente fique assim, super íntimo do Senhor. Que dia após dia a nossa intimidade, o nosso relacionamento se afine. É tão engraçado, com o tempo de casado, a gente vai ficando tão íntimo da pessoa que pela cara da pessoa a gente já sabe o que ela tá pensando, não é? Quantos casados tem aqui? É ou não é? Depois dos 20, 30 anos de casado, eu acho que o negócio fica mais afinado ainda. A gente tem que ser assim, é ter essa intimidade, é viver o tempo inteiro em sintonia com o Senhor. Eu tenho buscado isso, tem sido, no meu projetando, foi uma das coisas que eu projetei para o ano de 2021. Ter mais intimidade com o Senhor, ir mais fundo, né? E onde as águas são mais profundas, e onde eu não tenha mais controle de nada, mas Ele tem o controle de tudo, amém? 2021 vai ser o nosso objetivo e vamos alcançá-lo, amém? Mas eu quero estudar com você hoje sobre as alianças humanas, porque nós fazemos alianças todos os dias. Seja ela familiar, quando você se casa com alguém, você faz uma aliança com essa pessoa. Seja no ministério,
né? No trabalho ministerial, você faz ali uma aliança com a pessoa em prol da obra e trabalha junto e caminha junto. Seja profissional. Você faz aliança ali com outras pessoas, com outras empresas, enfim. E nós precisamos saber escolher bem com quem nós nos aliamos, com quem nós fazemos alianças, porque existem alianças que são perigosas. E eu quero estudar uma aliança perigosa que um homem de Deus fez. Isso quer dizer que eu e você não estamos isentos. Nós estamos susceptíveis a errar nas nossas alianças. E quando a gente erra em uma aliança que nós fazemos, nós precisamos entender que nós iremos sim arcar com as consequências dessa má aliança que nós fizemos. Então vamos estudar? Abriu aí a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. Pode ler, amém? Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e em Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós. Sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Aos que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama do Senhor teu Deus, pois que também ouvimos falar dele e de tudo quanto realizou no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão, estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Aconteceu o quê?
3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que eram um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Ai, né? Um tapa na cara. Nós precisamos entender que o diabo, ele age com astúcia. Ele tem habilidade para nos enganar, para criar ciladas, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos desviar do propósito de Deus, para nos fazer distanciar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E nós precisamos aprender que não existe nada urgente que não possa esperar a sua consulta a Deus. Eu vou falar de novo. Não existe nada urgente que não possa esperar a sua consulta pessoal a Deus. Queridos, o véu foi rasgado. Nós não podemos ser cristãos, que é aquele negócio, né? Ora por mim, ora por mim, ora por mim. É importante pedir oração para nossa cobertura espiritual, extremamente importante. Mas nós precisamos entrar, lá no Santo dos Santos, pôr o nosso joelho no chão, pôr a nossa cara no pó e clamar: Senhor, eu devo fazer essa aliança, eu devo prosseguir nesse caminho. Nós precisamos ser cristãos que abram a palavra de Deus todos os dias e buscam nela direção. Aquilo que Deus falou, Deus não precisa repetir. Deus não fez isso com Josué, não vai fazer com a gente. Sabe por que eu estou falando isso? Em Êxodo, no capítulo 34, volta comigo na sua Bíblia. Deus já tinha dado orientação. Êxodo no capítulo 34. Aqui Deus está declarando o que Ele ia fazer com todo o povo. Vamos ler, está no versículo 12, mas lê a partir do verso 10. Então disse o Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias, como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo no meio do qual estás verá a obra do Senhor, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei diante de ti os amorreus, os heveus, fala heveus, e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Deus já tinha falado isso. Não faça aliança com o povo que habita na terra para onde eu estou te mandando, para a terra onde você vai herdar, onde você vai conquistar, para que isso não te seja uma cilada. Mas a gente leu aqui em Josué que eles até pensaram, né? No verso 7, os homens de Israel pensaram: é possível que vocês habitais perto de nós. Existe essa possibilidade, pode ser que vocês estejam tentando nos enganar. Nem sempre o nosso bom senso, a nossa lógica humana nos leva para o melhor lugar, para o melhor caminho. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de viver a nossa vida de forma que a gente fale tipo: Deus me ama. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não importar, e não ligar, e achar que estar aqui no domingo, e cantar, e às vezes ler a Bíblia em casa e orar, isso vai tirar de você o peso das suas ações, das suas escolhas. Sim, é verdade. A palavra de Deus diz lá em Romanos que Deus
age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Se você estudar esse texto, se você destrinchar, pegar várias versões, ir atrás de estudos de teólogos, você vai ver que a conclusão que eles chegam é que Deus coloca ordem no caos que a gente cria. Você faz a bagunça, mas você ama a Deus. Só que você fez igual Josué, você não consultou a Deus. Você foi lá e criou o caos. Deus, ele age nesse caos para o seu bem, porque você o ama. Mas a consequência vem. Deus não nos livra, não tira de nós a consequência e não nos impede de agir. A escolha é nossa. Deus não impediu Davi, um homem segundo o seu coração. Deus não o impediu de adulterar com Batseba. Deus não impediu Davi de cometer assassinato e matar Urias. Deus não impediu Davi de arcar com as consequências do seu pecado. Deus não impediu Josué de agir baseado na sua lógica humana, baseado no seu bom senso, baseado na análise que ele fez, porque no verso 14 a gente leu que os israelitas examinaram, eles provaram o alimento. Eles olharam o couro, a vasilha de couro onde estava o vinho. Eles olharam o pão endurecido. Eles repararam nas vestes velhas daqueles homens. Deus não impediu eles de agir. Deus já tinha falado antes. E no final do verso 14 a gente vê que eles fizeram tudo isso. Tudo que naturalmente estava no controle dos homens de Israel fazer, eles fizeram. Eles investigaram, eles examinaram, eles olharam para aqueles homens, eles até consideraram no verso 7 que eles poderiam estar sendo enganados. Mas eles não consultaram a Deus. Não faça alianças antes de consultar a Deus. Está com uma proposta profissional? Não feche nenhuma aliança, nenhum acordo, nenhuma parceria sem antes consultar ao Senhor. Vamos ver quais foram as armas usadas contra Josué? Porque vamos lá, convenhamos, gente, Josué é aquele menino que servia Moisés. Josué é aquele cara que a gente lê na Bíblia, que quando Moisés subia para a tenda do encontro, ele ficava do lado de fora. Ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, talvez muito mais do que nós. E ele foi enganado. Então vamos tentar aprender com Josué. Primeira coisa, no verso 4 e no verso 5. Os gibeonitas, eles fingiram. A gente não sabe o que é isso, né? Uma pessoa que é uma coisa e finge ser outra. Eles foram enganados. Os gibeonitas aparentaram ser o que não eram. Eles agiram com astúcia. Eles queriam enganar o povo. Então, embora eles fossem um povo vizinho, que habitavam perto de Israel, eles pegaram roupas velhas. Eles pegaram pães velhos, falando que quando saíram de casa eles estavam novos. Eles aparentaram ser o que não eram. Nós lidamos com pessoas assim o tempo inteiro, que aparentam ser algo que verdadeiramente não são. E se nós formos basear se o nosso crivo for baseado no nosso conhecimento humano, nós seremos enganados. Porque o inimigo vem com astúcia contra nós. Ele já vem querendo armar uma cilada contra nós, com esperteza. Outra coisa que eles usaram, a mentira. No verso 6, eles falam que eles vieram de uma terra muito distante. E eles vão direto ao ponto, faz uma aliança conosco. No verso 9, eles usam de meias verdades. E aí eu achei interessante essa estratégia que os gibeonitas usaram. Porque eles mentiram, nós estamos vindo de uma terra muito distante. No verso 7, alguns homens de Israel deram aquela palavra de sabedoria, né?
Quem garante que vocês não moram perto da gente, são um povo que está aqui perto e quer nos enganar? Aí no verso 9 e 10, eles usam de meias verdades. O cristão precisa aprender a identificar meias verdades. Por que eu falo meias verdades? Eles contaram que ouviu o que Deus realizou no Egito, que ouviu o que Deus fez com os 2 reis amorreus. Eles não falaram nada sobre Jericó e sobre Ai. Nada. E eles já sabiam o que tinha acontecido em Jericó e Ai. Só que Jericó e Ai eram pertinho deles. E eles estavam falando que estavam vindo de uma terra distante. Gente, não tinha internet naquela época. Hoje a gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Naquela época não tinha. Eles nem citam sobre Jericó e Ai. Não seja enganado pelas aparências. Não caia em meias verdades. A lógica e o bom senso pode nos levar a caminhos maus. Josué e os líderes de Israel pararam, ouviram, questionaram, mas continuaram dando ouvidos. Aí eles examinaram. Eles foram agir pela lógica humana. Soldados, homens de guerra, com habilidades naturais. Se esqueceram que o inimigo também tem habilidades. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 28, verso 26, o que confia no seu próprio coração é insensato. Consulte sempre a Deus. Não faça alianças sem consultar a Deus. É urgente, você tem que dar a resposta amanhã. Se você não ouviu de Deus, não dê a resposta amanhã. Não dê a resposta amanhã. Não ceda a pressões. Não faça alianças perigosas que vão te afastar do propósito de Deus. Em Apocalipse, abre a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Capítulo 2. O diabo, ele usa as alianças que nós fazemos para nos atacar, nos prender, nos fazer desviar do propósito do Senhor para a nossa vida. Apocalipse capítulo 2, verso 14. A carta à igreja de Pérgamo. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Vocês lembram quem foi Balaão e quem foi Balaque? Balaque era um rei que pagou para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Está lá em Números, essa história. E Balaão falou, olha, eu só vou falar, Só vou falar o que Deus mandar eu falar. E toda vez que Balaão ia para amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoava. Aí Balaque ainda usa de uma estratégia, e isso é algo que, se você for para casa e começar a estudar, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu fiz um estudo sobre isso uma vez, porque Balaque vira para Balaão e fala, eu vou te levar para outro lugar. Eu não lembro agora se era para o norte. Ele falou, eu vou te levar para outro lugar para você ver o povo de Israel de uma outra ótica. Que de lá eu tenho certeza que você vai amaldiçoar Israel. A gente sabe que o povo de Israel estava distribuído por tribos, E eu fiquei pensando, eu falei, às vezes era um lugar que Balaão ia ver, uma tribo, ele ia ver algumas pessoas de Israel que não eram tão fiéis ao Senhor, que faziam coisa errada. E aí de lá eu tenho certeza que quando ele olhar para o povo de Israel por essa ótica, ele vai amaldiçoar.
E aí Balaão chegou lá e abençoou o povo de Israel. Porque a gente... E aí é o outro estudo que eu estou falando para você fazer na sua casa. Porque a gente tem falha mesmo, a gente é ruim. Eu estava brincando esses dias, eu virei para o meu filho e falei, nós somos tudo vermezinho de Jacó. Mas o Senhor Jesus pagou o preço por nós. Ele nos redimiu. Ele olhou para nós com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados e falou, aquele ali vale a pena. Aquele ali vale a pena. Então pode olhar para a nossa vida pelo pior ângulo. Deus falou que valia a pena. Olha que bênção. Aí Balaão ensinou para Balaque. Deu uma estratégia, é isso que a gente está lendo aqui em Apocalipse. Deu uma estratégia para Balaque. Ó, não adianta. Deus não vai permitir amaldiçoar o seu povo. Mas infiltra. Faz com que o povo de Israel se case com as suas mulheres. Faça alianças com as suas mulheres. Porque as suas mulheres irão denegrir o povo de Israel, irão levar o povo de Israel a se corromper. Eles vão começar a adorar os deuses das suas mulheres. Eles vão começar a corromper, eles vão quebrar a aliança deles com Deus. Alianças. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas ele ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, levando-os a fazerem alianças com as mulheres gibeonitas, com as mulheres daquela terra que corromperam o seu povo. As alianças que nós firmamos na terra com as outras pessoas podem nos corromper. São alianças perigosas. Nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos parar antes de qualquer decisão que tomarmos na nossa vida e perguntar para o Senhor: eu devo fazer essa aliança? Eu devo ir adiante nesse negócio? Eu devo firmar esse compromisso, esse pacto com essa pessoa, com esse trabalho, com esse empreendimento, com esse negócio? Você está entendendo? Porque as alianças que nós fazemos podem nos levar a corromper. Não é aquele inimigo que vem contra nós, é aquele que cresce daqui, ó, do nosso lado, de onde nós estamos, com todo o nosso aval. Josué fez aliança com os gibeonitas. Muitos anos depois, Saul quebrou essa aliança. Muitos anos depois, os gibeonitas cobraram de Davi essa aliança. E Deus falou para Davi que ele tinha que consertar o erro de Saul. E ele precisou entregar 7 herdeiros de Saul para serem mortos pelos gibeonitas. Cuidado com as alianças que você vai estabelecer em 2021. Não faça alianças, não assuma compromissos antes de consultar a Deus. Vamos repetir? Fala assim: não existe nada urgente que não possa esperar a minha consulta a Deus. Amém?